Meus irmãos, estamos vivendo dias muito felizes, muito especiais na nossa Santa Igreja Católica e no mundo de modo geral. Estamos a menos de uma semana de vivermos, celebrarmos a solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal do Nosso Senhor, ele é muito mais do que o nascimento de Jesus, né? O que é o Natal? Natal é quando nós celebramos o nascimento do menino. Também, mas de fato é muito mais, né? Esse mistério que nós celebramos da vinda do Senhor, da vinda de Deus, da vinda de Jesus para o mundo, esse Deus que se faz homem sem deixar de ser Deus, e após a sua encarnação no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria, ele vem a nós, nasce concretamente no meio de nós, entra na história, é mais do que simplesmente o seu nascimento. E vemos a Sagrada Escritura para nós, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que na carta aos Hebreus, nessa segunda leitura da Santa Missa desse quarto domingo do Advento, que nós acabamos de ouvir, nós temos, pela revelação de Deus na Escritura, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10, aquilo que no momento da encarnação, no momento do anúncio do anjo a Nossa Senhora, o que o Filho eterno no mistério da Santíssima Trindade, o que o Filho disse para o Pai, naquele momento, naquele instante em que o anjo Gabriel, enviado por Deus, ele anuncia a proposta de Deus para a Santíssima Mãe, para a nossa Santíssima Mãe, e aí após todo aquele relato, todo aquele momento, ela, após essa proposta de Deus, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, como nos diz inclusive o nosso salmo de hoje, esse acolhimento da vontade de Deus. Naquele momento, o que teria ocorrido na eternidade de Deus, na Santíssima Trindade? São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, ele nos ensina que naquele momento em que o anjo anunciava aquele diálogo do anjo Gabriel a Nossa Senhora, o arcanjo São Gabriel, a Nossa Senhora, em que ele revelava os planos de Deus para ela: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E ela indaga a ele: como se fará isso, se eu não conheço o homem? E ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E ele fala sobre Isabel, sobre o precursor que há de nascer, também concebido. Naquele momento, São Bernardo nos diz que naquele instante, naquele momento, como que toda a natureza, os céus, todos os santos, todos os anjos do céu, toda a milícia celeste, e até mesmo toda a natureza, naquele instante, ela como que tranca a respiração, e fica todo mundo, toda a criação fica suspensa aquele momento para verificar o que ocorreria. Porque a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, ela, vamos dizer assim, em tese, poderia não ter aceitado essa proposta de Deus a Nossa Senhora. Ela não foi uma imposição: ó, está acontecendo, já está com o bebê na barriga, já, pronto. Não. Foi uma anunciação. É claro que nós sabemos que a Mãe Santíssima, por ter sido planejada e pensada por Deus desde toda a eternidade como a mais perfeita das criaturas, e ter sido preservada do pecado, ter sido plena de graça e num nível de intimidade com Deus totalmente diferente
essa total graça, total inclinação, essa abertura absoluta da alma de Nossa Senhora para Deus, ela não diria não, mas ela era, o sim de Nossa Senhora é um sim livre, é um sim consciente, é livre, é total, é fiel, é de fé, e ele é fecundo, ele gera. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. É um sim fecundo, é um sim de fé, é um sim de humildade, é um sim total e é um sim livre. Então ela diz, então naquele momento de São Bernardo que a humanidade ficou em suspenso, aguardando aquele fiat, aquele faça-se, aquele sim, aquele acolhimento que Nossa Senhora deu. E qual o diálogo? E aqui em Hebreus tem o diálogo. O que o filho falou para o pai? Vejam o que diz aqui, no versículo 5 dessa leitura que nós acabamos de ouvir. Ao entrar no mundo, falando sobre o filho, sobre a encarnação do verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ao entrar no mundo, Cristo afirma, e aqui o filho está falando voltado para o seio, para o peito do Pai, para a intimidade do Pai, no amor do Espírito Santo. Ao entrar no mundo, Cristo afirma, ele está falando com o Pai: tu não quiseste vítima nem oferenda. O filho falando com o Pai: tu não quiseste, ó Pai, vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. O Filho no seio da Santíssima Trindade desde toda a eternidade, como Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria e se fez homem. E aqui está dizendo: formaste-me um corpo. A natureza humana de Jesus, o seu corpo e a sua alma humana, criadas então naquele instante por Deus. E esse mistério, o Filho é Deus, é pessoa divina, não há duas pessoas, é uma pessoa só, é a pessoa do Filho, mas por essa união perfeita da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, com a sua natureza humana, a sua alma humana, o seu corpo humano, formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado. E onde foi formado esse corpo do Cristo, da sua alma, do seu corpo? Onde foi formado esse corpo gerado, o Filho, desde toda a eternidade no Pai, gerado pelo Pai, mas formado e gerado a sua humanidade onde? Precisamente no corpo, no seio, no corpo da Santíssima Mãe. Tu me formaste um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, aqueles realizados lá no Antigo Testamento, não foram eficazes. Por isso eu disse, eu quem? O Cristo, o Filho. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro, lá no Antigo Testamento, na revelação do Antigo Testamento, no livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, ó Pai, para fazer a tua vontade. E depois de dizer, tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, sangue de touros, de bodes, de pássaros, de animais, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei antiga. Ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, versículo 9, com isso ele suprime o primeiro sacrifício, o sacrifício antigo, o sacrifício que era só imagem, o sacrifício que era figura, o sacrifício que era preparação carinhosa de Deus, mas era preparação.
era provisório. Com isso era imperfeito. Suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo sacrifício, o altar, que é o Cristo, sacerdote, altar e cordeiro. E o sacerdote constituído, ordenado por Deus pelos apóstolos, pela sucessão dos apóstolos, pelo sopro de Jesus, na manhã da ressurreição, em que Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Ele ordena aos apóstolos na noite da quinta-feira santa, ele constitui, ele ordena os apóstolos na manhã da ressurreição, concede a eles o seu poder, transmite a eles o seu poder sacerdotal, os constitui como participantes do seu sacerdócio, o sacerdote do Novo Testamento, que age na pessoa de Jesus e que é sinal, sacramento de Jesus Cristo para nós. Ele suprime o primeiro para estabelecer o segundo, e é graças a esta vontade de Deus, é graças a esta vontade que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Os sacrifícios da antiga aliança, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram repetidos à exaustão, porque eram provisórios, eram precários, eram imagem, eram figura, eram preparação, eram pedagogos, eram aqueles que conduziam até a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. É São Paulo que nos fala isso. Então, realizado uma vez por todas, esse sacrifício que é celebrado e que agora é celebrado, agora daqui a 2 ou 3 minutos nós vamos ter um momento, o rito da Eucaristia, ele não é repetido. Esse sacrifício que é realizado, ele não é repetido, ele é o mesmo que Jesus realiza na noite da quinta-feira santa, de forma ritual, e depois, horas depois, na cruz da sexta-feira santa, no altar da cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, o sangue é separado do seu corpo pelo sacrifício na cruz, e no momento da lança, a última parte do seu sangue, da água que jorra do peito de Jesus, a separação. Por isso que nós temos aqui o sacrifício, o pão e o vinho que se tornam no corpo e no sangue de Jesus, o sangue e o corpo separados, que configura esse sacrifício, essa oferta de Cristo de amor. Mas ele não é repetido, porque esse mesmo sacrifício aqui realizado, ele é memorial, ele é memória do Cristo. Por isso que a melhor definição, uns falam em atualização, renovação, mas na verdade o melhor termo seria a presentificação, porque renovação daquela ideia era velho e ficou novo, atualização, ou então renovação. Atualização ficou arcaico e agora é atualizado. Não, é no sentido de presentificar, se torna presente aqui, agora, no tempo, essa ação, que é a ação de Deus, que não fica no passado, que é sempre o Deus do hoje, que está presente. Então aquele sacrifício, a Santa Missa, que nós estamos celebrando, que agora o sacerdote realiza pela sucessão apostólica, a presença de Cristo, é tornar presente a nós, aqui no tempo e no espaço, o mesmo sacrifício do Cristo. E é por isso que essa leitura que nós acabamos de ouvir, o versículo de 10 diz: oferenda do corpo de Jesus realizada uma vez, uma só vez. Para nós, como hoje estamos nesse Santo Evangelho que nos narra esse encontro da Santíssima Mãe com Isabel e do Cristo que já estava no seio da Santíssima Mãe após a Anunciação,
com o seu precursor João Batista. Aqui no texto nos diz que assim que Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, pronunciou aquele shalom para Isabel, assim que a voz, ela diz, assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Quando Nossa Senhora se levanta e vai apressadamente para atender, para se encontrar com a sua prima Isabel, ela faz isso de fato. Isso aconteceu, é um fato histórico, isso de fato aconteceu. Não é uma historinha, é um fato histórico, aconteceu. Mas tudo aquilo que aconteceu naquele momento, ele vem e se torna presente novamente a nós, a cada um de nós. Aquela Mãe Santíssima que caminha com pressa, levando o Cristo, e que na sua saudação, no seu encontro, entrando na casa de Zacarias, adentrando na vida, sendo acolhida, sendo recebida com amor, com alegria, com humildade, com fé, assim como foi recebida por Isabel. Certamente Isabel recebeu a sua prima Maria, aquela menina, ela recebeu com alegria, ela recebeu com expectativa, ela ficou feliz porque Nossa Senhora estava chegando na sua casa. Então isso é para nós, para cada um de nós. A necessidade que nós temos de abrir o nosso coração, ainda mais nesses últimos 5 dias que nos separam da solenidade do Natal. Nesses dias, sejam dias de abertura do nosso coração e da nossa vida para acolher Jesus, sim, mas Jesus que nos vem pela Mãe, que nos traz esse corpo que foi formado pelo Pai no corpo da Santíssima Mãe. E quando ela chega a Isabel, a voz da sua saudação chega aos ouvidos de Isabel, ela fica repleta do Espírito Santo, ela fica cheia do Espírito Santo, ela é santificada. João Batista é santificado, tanto que na Santa Igreja, vocês percebam, os únicos 3 que é celebrado o dia do seu nascimento é no Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Mãe e João Batista, dia 24 de julho, dia de São João Batista, porque quando ele nasceu já sem pecado, porque ele foi purificado, ele foi santificado antes do seu nascimento, por esse batismo do Espírito Santo que recebeu. Ele tremeu na barriga da sua mãe Isabel, pelo poder, pela força, pela ação, derramamento de Pentecostes do Espírito Santo sobre ele. Dá-nos, ó Mãe, a graça, dá-nos a cada um de nós que estamos aqui agora, a graça de, com fé, amor, expectativa, alegria, desejo, felicidade, abrirmos a nossa vida, abrirmos a nossa casa, abrirmos o nosso coração, te acolhermos, ó Mãe, na nossa alma, acolher a tua saudação, acolher a tua chegada, acolher a tua voz. Tu que és para nós Mãe da evangelização, que está a caminho, entra, Mãe, na nossa vida. Dá-nos a graça de nessa semana fazermos essa experiência de acolhimento de Ti. Tu que nos trazes Jesus. E como nós rezamos na Salve Rainha, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa,
Ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.